Meus irmãos, que Deus os abençoe, que você tenha um dia abençoado, uma noite. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Você que tem promessas de Deus, você que está passando um processo para viver o propósito, você que necessita de um milagre na sua vida, na onde você precisar, eu tenho uma palavra de Deus para você. Entendendo os propósitos de Jesus através dos milagres. João capítulo 13, versículo 7, Jesus ali, nos últimos momentos, lavando os pés dos discípulos, chega para Pedro e diz: o que eu faço? João capítulo 13, versículo 7. O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Meus amados irmãos, e eu quero trabalhar com os irmãos neste momento de reflexão, de devocional, acerca de propósito e milagre. A gente sabe que Deus não age sem propósito. Deus tem um alvo certo. Deus não erra e nunca errou. Mas o que é verdadeiramente propósito? Propósito significa intenção, projeto, objetivo, finalidade, intuito. Milagre, sabemos muito bem o que significa, que é algo que é inexplicável, algo que a geografia não consegue explicar, algo que a matemática não pode explicar. A ciência, que é a mais avançada das matérias, não pode explicar o que é milagre, nem tampouco a teologia. Porque o milagre não se explica, ele se vive. Eu queria discorrer através da Bíblia com os irmãos acerca de algumas pessoas que vivenciaram propósito, processo e milagre. João capítulo 11 fala sobre Jesus e um amigo dele que ele amava, Lázaro. E o interessante é que a palavra diz que chega a notícia a Jesus que o amigo que ele amava estava enfermo. Porém, a resposta de Jesus foi: esta enfermidade não é para a morte, mas para a vida, mas para a glorificação do Filho de Deus por ela, da glória de Deus e a glorificação de seu Filho. Jesus não estava preocupado. Jesus tinha propósito. Jesus sabia muito bem o que ia fazer, o que precisava ser feito. E o interessante é que o Senhor, o propósito do Senhor Jesus não era só curar Lázaro, mas também ressuscitar a fé no coração daquele povo. O propósito tem o processo. O processo pode ser a sua espera. Talvez você esteja passando por algo e dizer: e por que não acontece? E por que o mestre ainda não chegou? Já está tudo indo a pior.
mas você não entende que isto é processo. Jesus ficou naquele lugar ainda alguns dias, 2 dias no lugar. E depois desses 2 dias, o Senhor desejou ir até Betânia. Jesus até diz: eu me alegro por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Primeira ressurreição era de pessoas vivas, a ressurreição da fé. A fé dos discípulos. Ao chegar em Betânia, Marta veio ao encontro do Senhor e Jesus afirma para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Credes em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus pergunta: crê tu isto? Ela: sim, Senhor, eu creio. Ressurreição da fé. Interessante é que o propósito do Senhor Jesus não era só Lázaro, mas era ressuscitar a Lázaro, mas também primeiro ressuscitar a fé dos discípulos e daqueles que precisavam do milagre. Aqueles que estavam ao redor. Ele até fala no 42, no capítulo 11 de João, diz que ele, orando ao Pai, disse: eu também sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. A multidão, a irmã de Lázaro e os discípulos. O propósito é maior. O propósito é maior. Suporta o processo do propósito de Deus na tua vida. Porque o milagre é em você, mas o propósito é através de você. Acalma o teu coração, confia em Deus. Mas também me chama a atenção uma mulher, do capítulo 4 de João. A gente vê que Jesus expressa o desejo de ir para a Judéia. Ele sai da Judéia e vai outra vez para a Galileia. E o texto diz que era necessário ele passar em Samaria. Jesus vai à Galileia, porém há 2 alternativas para a viagem. A primeira viagem era cruzar o Jordão e circundar Samaria, para evitar de se contaminar. Mas o propósito não contamina-se. Pelo contrário, o propósito limpa a pessoa. A segunda alternativa era seguir em frente e passar em Samaria. A questão aqui não é geográfica, a questão é espiritual. Porque tinha alguém com sede em Samaria e Jesus estava indo para saciá-la. Tinha alguém suja pelo pecado e Jesus estava indo para limpá-la. Ele é a fonte de água viva. A fonte tem 2 propósitos: limpar e saciar. Depois de um milagre que acontece ali no poço, na fonte de Jacó, é que eles entenderam, os discípulos entenderam o propósito. No versículo 42 do capítulo 4, diz que já não é pelo que disseste, isso é o samaritano dizendo à mulher, não é pelo que disseste que cremos, mas é porque nós temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo.
Entende o processo? É demorando, é processo, mas tem propósito, tem milagre. É eu ter as minhas alternativas todas, mas seguir o processo para presenciar ou viver o propósito e alcançar o milagre de Deus. Aleluia. Agora eu quero tratar com os irmãos também outro acontecimento. A tempestade no alto mar. Lucas capítulo 8, versículo 22 ao 39. Lucas capítulo 8. Vamos trabalhar acerca deste acontecimento. Diz assim, no versículo 22, fala sobre a tempestade. Aconteceu uma grande tempestade, ou aconteceu que num dia daqueles num daqueles dias entrou Jesus e os seus discípulos e disse: passamos para outra banda do lago. Ora, Jesus diz: passamos, mas não diz o lugar, não expressa. E partiram, navegaram. Jesus adormeceu e sobreveio uma grande tempestade. E o interessante é que o texto fala que estando eles em perigo. Talvez os discípulos dizem: mas por que nós estamos passando para o outro lado? Jesus tinha um propósito. Jesus tinha um milagre a cumprir. E você não vê o Jesus seguindo uma agenda assim, vamos estar aqui, vamos para ali, não. Mas a única agenda que o Senhor seguia era do Espírito Santo. E Jesus acorda, acalma a tempestade, as ondas, o vento. Talvez na sua vida o processo venha em forma de ondas, em forma de vendavais, ou até você mesmo está enxergando o seu barco se enchendo de água. Mas Jesus levanta, repreende o vento, a tempestade, acalma as ondas do mar, e eles passam o processo. Porque quem tem propósito não cede o processo, mas passa pelo processo. A tempestade só vem para uma coisa: para testar a sua perseverança. Porque sabemos que tempestade passa, vento passa. Jesus agora é recebido no outro lado, na cidade dos Gadarenos, por um homem preso por forças demoníacas. O diabo tinha tirado tudo daquele homem. Tinha tirado sua casa, família, sua vida social. Em meio a tudo aquilo que aquele homem estava passando, Jesus enxergou na vida dele propósito. O que fez o Senhor passar com seus discípulos vendavais, ondas, o barco, perigo, para encontrar um homem, para libertar um homem. Aleluia. No versículo 35, Jesus fez um milagre na vida daquele homem. Jesus expulsou aquela legião de demônios. Deus veste, restaurou o seu ser, lhe deu a oportunidade de estar aos seus pés, aprendendo dele. Deus também lhe restaurou a sua casa. Você vai ver isso no
versículo 39 do capítulo 8 de Lucas. O interessante é que o propósito a gente entende no versículo 39. Agora o Senhor Jesus olha para aquele homem e diz: torna para a tua casa, conta quão grandes coisas fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas fez o Senhor por ele. Vale a pena passar o processo. Vale a pena suportar. Porque o propósito é maior do que o processo. Talvez você precise de libertação e o Senhor está te libertando hoje. Seja de vício, seja de qualquer mal. Vale a pena passar o processo do propósito. Talvez você diga: não estou entendendo, mas eu tenho uma palavra para o seu coração. Fica calmo, aquieta o coração. Quando o milagre acontecer, vais entender. João, onde a gente leu, 13:7, diz: o que eu faço não compreendeis agora, mas tu compreenderás depois. Portanto, ao invés de estar perguntando ao Senhor, querendo entender, aceita o propósito de Deus na tua vida. Suporte o processo e viva o milagre. Mas também, meus amados irmãos, eu quero tratar com vocês, nesse devocional, o propósito de Zaqueu e o propósito de Deus. Lucas 19, do 2 ao 10, fala sobre um homem que tem por título chefe dos publicanos e era rico. Mas o que me chama a atenção na vida deste homem é que ele fez algo, não para se aparecer. Ele fez algo para ver. O propósito de Zaqueu, você bem conhece a história que Zaqueu subiu na figueira para ver o Senhor Jesus, porque era de pequena estatura. O interessante é que o propósito de Zaqueu era só subir para ver o mestre. O propósito de Zaqueu era só olhar para ele. Olhar sem compromisso. Olhar para o Senhor sem ser visto por ele. Você vê isso no versículo 2, 3 e 4 do capítulo 19 de Lucas. Mas o interessante, quando chega no capítulo 5, a gente vê o propósito de Jesus na vida de Zaqueu. Zaqueu só queria observar. Jesus queria que Zaqueu descesse para comunhão com ele. Descer para ouvir o mestre. Zaqueu subiu para ver sem ser visto, sem chamar a atenção. Porém, o olhar do Senhor foi diretamente em Zaqueu. E o Senhor diz: olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Desce para a intimidade. Desce para ouvir. Desce depressa, pois Deus tem pressa no propósito dele na tua vida. Enquanto você não descer, enquanto você não se humilhar diante dele, reconhecer que sem ele você vai viver nesta vida de falsas alegrias, de falso prazer,
enquanto você não reconhecer que o Senhor é Senhor de tua vida, continuarás nestas ilusões. Mas o Senhor está dizendo: desce depressa, porque quando nós descemos, nós entendemos o nosso propósito. O propósito de Zaqueu era subir. O propósito de Jesus era entrar em sua casa, entrar em seu coração. Talvez você conheça a história do Senhor Jesus, conheça a Bíblia, mas será que o Senhor está em teu coração? Eu queria que você refletisse sobre isto. O interessante é que no processo Zaqueu desce e entra em sua casa e Jesus com ele. E os que estão dentro de casa, tem pessoas que não entendem e murmura. No versículo 7 do capítulo 19 a gente vê que pessoas estão murmurando, dizendo assim: que entra para ser hóspede de um homem pecador. O povo murmurava porque o Senhor tinha entrado na casa de um pecador, de um homem mal visto pela sociedade, de uma mulher mal vista pela sociedade. Mas tem uma coisa: só o Senhor entra onde eu não entraria. O Espírito Santo, ele abraça quem eu nunca abraçaria. O Espírito Santo ajuda quem eu nunca ajudaria. O Espírito Santo, ele pega pessoas que eu jamais me relacionaria e o Espírito Santo se relaciona com ela. Foi assim com Zaqueu. Zaqueu entendeu antes do milagre. É como se Zaqueu parasse em sua casa, olhasse ao redor e dissesse: ele entrou em minha casa. Ele sentou em minha mesa. Ele comeu da minha comida. Zaqueu entendeu que o propósito do Senhor era além de vista. O relacionamento com Deus vai muito além do que nós enxergarmos a Ele, de conhecer, mas é de intimidade. Ele entrou na casa de Zaqueu, mesmo sabendo quem era Zaqueu. Ele sentou à mesa de Zaqueu, mesmo sabendo quem era Zaqueu. Ele comeu da comida, participou de uma comunhão, uma intimidade com Zaqueu. E Zaqueu entendeu. E Zaqueu, vendo isso, só teve uma coisa. Zaqueu desceu mais uma vez. Primeiro, Zaqueu desceu da figueira. E segunda vez que Zaqueu desceu do cargo de chefe dos publicanos para servo do Deus eterno. E ele expressa da seguinte maneira: e Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicadamente. Entenda, um homem que estava no alto, com cargo de chefe, rico, depois que desce aos pés do Senhor, entende que é pobre, miserável e que necessita da graça. Porque não é a posição,
Do que adianta cargo grande, mas não tem propósito de vida? Do que adianta alcançar vários cargos, várias alta posição, mas quebrando os processos, pisando em alguém? Do que adianta a riqueza neste mundo, se não temos riquezas para com Deus no céu, aonde a traça não mina, aonde o ladrão não rouba? Portanto, meus amados irmãos, que venhamos aprender com este homem, com o Senhor, que vale mais a pena estarmos ao pé do Senhor do que buscarmos o glamour do mundo. Porque alcançar coisas sem luta, não temos experiência. O propósito te faz descer para viver o milagre. Naamã, o chefe do exército sírio, contraiu uma doença, uma lepra. Ouviu falar sobre o profeta Eliseu. Foi até o profeta Eliseu. Chegando lá, se decepcionou com o jeito que o profeta o recebeu. Porque o profeta não saiu, mas deu uma palavra. Vai ao Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Muitas das vezes o que nos falta é a humildade de descer, a humildade de ouvir, a humildade de aprender. Naamã não quis ir, porém, depois de algum tempo, foi convencido a fazê-lo. Naamã foi e desceu 7 vezes no Rio Jordão. E por causa da obediência, e por causa da palavra do profeta, foi limpa a sua pele. A doença foi embora. Porque muitas das vezes não queremos passar o processo para alcançar o propósito e viver o milagre do Senhor. Às vezes gente quer algo imediato, para já, para hoje. Mas o interessante é que de Deus, o trabalhar de Deus não é assim como eu penso, como nós pensamos. O trabalhar do Senhor é: desce que verás o milagre. Desce e verás o propósito se cumprindo. Zaqueu agora vive o milagre da salvação do Senhor. Zaqueu desceu, reconheceu e viveu. Zaqueu recebeu o título que há muito tempo tinha perdido. Zaqueu tinha perdido o título de filho. Zaqueu não se sentia mais o filho da promessa. No versículo 9 e 10 a gente vê, quando Zaqueu exclama daquele jeito, confessa que vai fazer tal coisa, Jesus diz: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Mas para o que estava dentro da casa, era pecador, era homem que não merecia perdão. Porque o mundo faz isso comigo e com você. Nos condena. Mas Jesus não. Jesus, ele espera a nossa atitude de reconhecê-lo. Jesus entra na casa de Zaqueu
Jesus não prega, Jesus não diz nada. O texto não afirma que Jesus pregou acerca do amor, acerca de alguma coisa, não. Mas desceu para repousar na casa de Zaqueu. Zaqueu aprendeu observando. O processo muitas das vezes se passa em silêncio. E o que você tem aprendido com o silêncio de Deus? Aí você diz, não, muitas das vezes eu me sinto sozinho. Aí é que você está enganado. As maiores batalhas foi vencida no campo do silêncio. Jesus indo à cruz, sendo julgado, permaneceu em silêncio. Abraão, para ir sacrificar Isaque a pedido do Senhor, permaneceu em silêncio. O silêncio é a chave para a obediência e para a provisão de Deus. A obediência a Ele sem questionar. Zaqueu observou. E o mundo chamava de pecador. Porém, Jesus disse, este também é filho de Abraão. Deus está nos chamando de volta ao propósito. Deus nos está chamando de volta ao propósito. Deus tem um plano na nossa vida. Deus tem um plano na tua vida. Não desiste. Suporta o processo e verás o propósito de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Quando a gente suportarmos o processo do propósito de Deus, então viveremos o milagre. Entenda que sem o processo não chegaremos ao propósito e muito menos viveremos o milagre. Lázaro foi ressuscitado e junto com Lázaro o Senhor ressuscitou os que estavam fora do sepulcro. Ressuscitou a fé no coração daquele povo. Em Samaria, o Senhor foi até aquela mulher, porque aquela mulher precisava ter um encontro com o propósito de Deus. O propósito para aquela mulher foi a fonte de águas vivas. Essa fonte que limpa e que sacia a sede. Deus seja louvado. Para o gadareno, o processo, o propósito, o milagre veio numa frase. A luta do processo é a evidência do propósito de Deus. Os discípulos talvez não entendiam porque o mar se agitara daquele jeito. E porque o Senhor estava deitado tranquilo. Muitas das vezes a luta, não entendemos o porquê. Porque estava tudo bem, mas de repente tudo começou a desandar. Entenda, o grau da luta, o tamanho do processo, é a definição do tamanho do propósito. Para grandes feitos, o Senhor tem uns grandes preparo. Para grande milagre, para grandes obras, requer um preparo maior. Portanto, se você está passando por um processo muito doloroso, o processo de perda, o processo de ver tudo indo ao contrário, entenda, o processo é essencial para vivermos o propósito.
e para presenciarmos o milagre. E com Zaqueu é algo muito difícil às vezes para nós, que é descendo para viver o propósito de Deus. Muitas das vezes nós não queremos descer, não queremos pedir perdão, não queremos voltar atrás em algumas palavras, atos, gestos. Mas a gente se esquecemos muitas das vezes que é processo. Portanto, eu quero deixar esta mensagem para o teu coração. Não desista. Suporte o processo. Viva o propósito. E veja acontecer o milagre na sua vida. Veja acontecer aquilo que para os seus olhos é impossível. Aquilo que a ciência não explica. Aquilo que argumentos naturais humanos não explicam. Porque milagre se vive. Entenda que Deus tem propósito. Deus tem a intenção. Deus tem objetivo. Deus tem finalidade. E para cada obra, para cada propósito, tem um processo. Para Abraão ser pai de multidão, houve o processo no deserto. Houve o processo interior. Um velho e uma mulher também velha, já avançada em idade, com a promessa de um filho de grande multidão de descendentes. O processo da dúvida, se dar ouvido à dúvida ou à fé. Abraão passou o processo e nós conhecemos a sua história. Mas também Moisés, criado no Egito, nascido em uma época de morte, mas foi preservado. De pequeno, de bebê, até passou o processo na sua infância. Teve o processo de nascer, o processo do Nilo, o processo no palácio, o processo no deserto, o processo com as ovelhas de seu sogro Jetro, o processo da sarça, oh glória. Grandes homens passaram pelo processo para viver o propósito de Deus. E quem foi Moisés? Quem foi Moisés? Jó, também um grande homem de Deus, passou o processo da perda. Perdeu bens, perdeu tudo, família, filhos. Mas é processo de Deus. Processo dói, mas processo acaba. E quando acaba o processo, vem o propósito. E quando vem o propósito, entendemos o milagre. Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida. Você que tem propósito, você que tem promessas de Deus, você que necessita de um milagre do Senhor, eu quero orar pela sua vida. Você que está ouvindo, não sei a que hora você está ouvindo, se à noite, se de manhã, à tarde,
mas eu tenho uma certeza de algo. Deus tem propósito. Deus tem finalidade para isso que você está passando. É só permanecer fiel. Permanece fiel no processo. Meu Deus e meu Pai, Senhor, te apresento essas vidas, Senhor. Te apresento este homem, esta mulher que está ouvindo, Senhor, esta reflexão, este devocional, Senhor. Deus, dá graça a ela, dá graça a ele, dá força para suportar, Senhor. Ó Deus Santo, segura nas mãos, não deixa, Senhor, que o inimigo venha roubar a sua fé. Não deixa, Senhor Jesus, que o inimigo venha, ó Pai, tirar a esperança. Pois sabemos, Senhor, que as provas não vêm para nos destruir, mas vêm para nós termos experiência contigo, para vivermos o propósito da qual o Senhor tem nos chamado para viver. Meu Deus, meu Pai, eu apresento ao Senhor esta casa, esta família, este homem, esta criança, este jovem, esta mulher. Senhor, eu apresento teus filhos e as tuas filhas, Senhor, que estão passando dificuldade, que estão passando, Senhor Jesus, pelo vale. Mas, ó Deus, eu creio que o Senhor está com tuas mãos estendidas sobre cada um. Eu sei que o Senhor não abandona o soldado na batalha. Eu sei que o Senhor está conosco, Senhor, nesta batalha. Pai querido, Pai amado, eu te apresento, Senhor Jesus, todos aqueles, Senhor, que estão cansados, que estão sobrecarregados. Ó Deus Santo, Deus querido, que o Senhor possa aliviar, Senhor Jesus, a carga, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus Santo, trazer alegria para aqueles que estão sem alegria. Que o Senhor possa enxugar as lágrimas daqueles que estão chorando, Senhor. Que o Senhor sacie a fome, a sede daqueles que têm sede de justiça, sede por amor, sede, Senhor Jesus, por qualquer área, Senhor Jesus, da sua vida. Ó Deus Santo, a tua palavra diz que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição por amor do teu nome, porque deles é o reino dos céus. Ó Deus maravilhoso e bendito, talvez este jovem que está em sua casa, só ele de servo, de crente, mas está ali, Senhor, lutando com suas poucas forças. Senhor, renova a força de teus filhos. Renova, Senhor Jesus, a força desta coluna, Senhor Jesus, que está em oração. Esta coluna que foi posta na família, seja em forma de uma criança, um adolescente, um homem, uma serva, que está ali para ser coluna de oração na sua casa. Preserva ela, preserva ele, Senhor, porque isso que ele está vivendo é apenas o processo para o propósito. Faz um milagre, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu peço ao Senhor e creio que o Senhor já fez e ainda vai fazer grandes coisas em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, chegamos ao fim e espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Os irmãos que quiserem, ajude esta obra a continuar, compartilhando com alguém. Eu vou deixar na descrição aqui o meu contato, ou se você quiser ir lá nas minhas redes sociais, lá tem reflexão para a sua alma, para fazermos o reino. É só ir lá no Instagram e colocar Júnior Severo Oficial. Você vai me achar. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E também lá no Instagram tem o YouTube.
pode mandar mensagem também no direct se quiser, testemunhando o que Deus fez na sua vida. Que Deus te abençoe e te dê força para suportar o processo. Suporte o processo olhando para o propósito e você contemplará o milagre na tua vida. Fica na paz do Senhor. Um ótimo dia, uma ótima noite. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.